pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar do livro Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Eu tinha muita expectativa para ler esse livro, porque já me falaram da Anne Rice muito bem várias vezes. Eu tinha essa curiosidade, mas é aquele livro que você acaba adiando e adiando para ler. Na estante da sala tem o Príncipe Lestat, que é o segundo livro dessa trilogia, que é As Crônicas Vampirescas, da Anne Rice. O terceiro é A Rainha dos Condenados. E eu pretendo ler esses dois, estou pensando até em ler no mês de outubro, né, mês do Halloween. Esse primeiro eu ia ler no mês de Halloween também, só que ele foi escolhido como leitura do grupo que eu participo, o Nome Provisório, que é um grupo de leitura em conjunto. A gente tem um grupo no Face, se você quiser participar, vou deixar o link aqui na descrição. Todo mês a gente bota um livro para o mês seguinte. E nos últimos dias do mês, a gente discute, cada um diz o que achou. E o livro de fevereiro foi Entrevista com o Vampiro. E eu fiquei feliz, porque era um livro que eu pretendia ler em algum momento, como eu falei. E o livro, o começo do livro é muito empolgante. A gente tem um humano normal entrevistando um vampiro, o Louis. E no começo a gente não sabe nome, não sabe nada sobre esse vampiro. Ele vai aos poucos contar a sua história. E o começo é muito empolgante. Ele conta como ele foi transformado em vampiro pelo Lestat, o que motivou ele a aceitar ser transformado em vampiro, a se submeter a isso. Tem toda uma tragédia pessoal envolvendo o irmão. E depois toda a dificuldade dele de aceitar ter que assassinar pessoas e para se alimentar. No começo ele vai se alimentar muito de animais, ele tem uma grande dificuldade de aceitar sua condição de vampiro e ele vai lutar muito tempo contra isso, até ele aceitar, digamos assim, que não tem muito jeito e aceitar essa sua condição de assassino. Leva um tempo e é bem trabalhosa. Esse entrevistador, ele tá gravando fitas do que o Louis está contando. E depois de um tempo eu fui ficando incomodada com ele, porque ele não faz quase perguntas, o Louis passa a contar a vida dele direto. E eu, como jornalista, eu teria feito milhares de perguntas para o Louis, interromperia ele em vários momentos. Não interromperia, mas aproveitaria suas pausas para fazer perguntas, porque tem algumas partes um pouco nebulosas do livro, principalmente do meio para o final. O problema desse livro é que ele começa te envolvendo muito, e não foi assim só comigo, eu sei que foi assim com outras pessoas do grupo também, porque a gente fica trocando ideia e, nossa, eu terminei na data ali, no laço para discussão, e tem gente que ficou enrolado no caminho porque não conseguia terminar o livro. O livro vai ficando um pouco monótono, e o meu interesse foi caindo conforme eu fui lendo. É engraçado, né? Geralmente o nosso interesse cresce quando a história vai ficando boa. E nesse não é que a história ficou ruim, mas a minha empolgação de saber sobre o que aconteceu com o Louis diminui. Porque o começo é muito interessante, acontece muita coisa, muita situação complicada. Você tem a história da família do Louis, você tem o conflito dele com o Lestat, que o interesse do Lestat no Louis é financeiro, porque o Louis tem uma condição de vida, então o Lestat fica ali sugando o dinheiro do Louis, porque o Lestat não sabe fazer muita coisa para sobreviver, pelo que parece, só que ele já vive há bastante tempo. Então, mesmo ele já vivendo há bastante tempo, dinheiro não é o forte do Lestat. E o Lestat não fala quase nada sobre ele, não fala sobre o mundo dos vampiros, não fala por que ele acha que existem os vampiros, como que ele foi transformado em vampiro. O Lestat não fala nada. E o Louis tem uma grande curiosidade de entender o porquê, né, de existir vampiros, e essa curiosidade vai só aumentando ao longo do livro. A parte mais interessante, assim, pra mim, foi quando surgiu um terceiro elemento nessa relação do Louis com o Lestat. Antes vale falar que o Louis tinha só 25 anos quando foi transformado em vampiro,
E ele vai contar essa história de 1791. Então, como o livro tem várias pequenas surpresas, conforme ele vai contando e revelando, eu não vou contar muito para vocês para não estragar a história. Mas eu preciso falar da Cláudia. A Cláudia é o terceiro elemento que entra nessa relação aí, Lestat e Lewis. O Lewis um dia tá desiludido com essa coisa de não querer se alimentar de pessoas e não sei muito bem o que eu faço dessa vida. Ele fica tentando se comportar como se ele ainda fosse humano e o Lestat fica pra ele: cara, se entrega, você agora é vampiro, esquece isso de tentar ser humano, de querer saber muito, de fazer muita pergunta, porque não é assim que a vida funciona para os vampiros. E vai caçar a gente. Aí um dia ele tá assim desiludido e ele é atraído pelo cheiro de uma criança. A Cláudia, que depois a gente fica conhecendo. E esse cheiro o leva a morder a Cláudia. Ela tá ali numa situação horrível, a mãe dela tá morrendo e ela tá ali chorando pela mãe, ou seja, uma situação bem horrível. Fiquei bem surpresa com o Lewis fazer isso. E ele deixa a criança ali, ele chupa o seu sangue, ele sente uma comoção, uma coisa e vai embora. Não chega a drenar todo o sangue de Cláudia. Só que eis que surge Lestat com a brilhante ideia de levar a Cláudia pro Lewis, e depois que o Lewis suga quase todo o sangue ali da Cláudia, ele dá o seu próprio sangue para Cláudia e transforma a Cláudia em vampira. Então nós temos uma vampira criança, uma criatura fascinante, porque ela é uma criança linda, e a vampirização, digamos assim, só a deixa mais bela e mais irresistível. Só que ela é extremamente mortal, ela não tem a consciência que o Lewis tem, além de ser treinada pelo Lestat, né, pra caçar as pessoas ali, ser incentivada pelo Lestat. Só que ela tem as perguntas do Lewis. Aí eis que gera todo o drama ali na relação entre eles três, porque ela exige do Lestat respostas e quer saber onde estão os outros vampiros, como é que ela foi criada, ela quer saber tudo. E o Lestat é péssimo em dar respostas, ele fica revoltado com as perguntas da Cláudia. Ele acha que ele deu a ela um presente, porque ela poderia estar morta, né? Só que ela, apesar de se aceitar muito com vampira, ela é um pouco revoltada de estar presa ali num corpo de criança. E espero que vocês não achem isso muito spoiler, mas eu precisava falar desse tripé Lewis, Lestat e Cláudia para vocês entenderem um pouco sobre o que é o livro. E até esse momento, para mim, a trama estava muito interessante. Eu não vou contar o que a Cláudia vai fazer em determinado momento, a decisão que ela toma, porque aí sim seria um spoiler. Sei que o que ela faz vai fazer o Lewis e ela mudarem de cenário. E aí que a trama pra mim deixou de ser um pouco interessante, porque eles vão atrás dessas respostas, e essas respostas não vão ser muito significativas, nem pra eles, nem pro leitor. E o livro vira toda uma questão filosófica mesmo, de a que lugar o Lewis pertence, o que ele deve fazer e como ele deve se relacionar com outros vampiros e com a própria Cláudia, o que a Cláudia representa para ele. Acontece numa grande situação que eu não esperava, mas eu esperava mais do final, do desenrolar dessa história. Eu fiquei um pouco frustrada, porque para mim o começo foi muito bom, muito interessante, mas depois o ritmo acabou caindo, o Lewis contando. Eu perdi um pouco o interesse sobre as divagações do Lewis, sobre a questão dele de vampiro, sobre como ele se relacionar com outros vampiros, sobre o que significa ser um vampiro, por que os vampiros estão ali. Porque ele acaba não chegando a grandes respostas, apesar dele sofrer uma transformação no final do livro, que explica por que ele tá assim mais frio e mais distante. Eu achei que deixa um pouco a desejar a trama em si, mas foi um livro que no geral eu gostei.
apesar dele ter me frustrado aí mais ou menos da metade pra frente, depois desse rompimento que a Cláudia faz com que eles tenham com a vida que eles estavam levando. Eu esperava mais, inclusive dos atos da Cláudia também. Mas mesmo assim eu quero ler o Príncipe Lestat para saber a história de vida do Lestat e também quero ler a Rainha dos Condenados. Como eu falei, eu achei que se o entrevistador tivesse perguntado mais, provocado mais, questionado mais, mas não, ele fica tão submerso e abismado com a história que o Lewis conta pra ele que ele acaba sumindo ao longo da narrativa. Ele tem ali um final interessante. O começo é mais legal, que o Lewis ficou o tempo todo prometendo pra ele: olha, eu não vou te comer não, tá? Você fica aí tranquilo, faz o seu trabalho, eu vou te contar a história toda. Você pode ficar perguntando se ele tá entendendo. E acaba que o cara vai sumindo ao longo da narrativa pra ressurgir só mesmo quando a entrevista acaba. Vou ler pra vocês um pouquinho como que o Lewis é descrito no começo do livro, qual que é a caracterização dele, porque eu achei bacana. O vampiro era incrivelmente branco e suave, como se tivesse sido esculpido em osso descorado. Seu rosto parecia tão inanimado quanto uma estátua, exceto pelos 2 olhos verdes e brilhantes que examinavam o rapaz atentamente, como se fossem chamas saindo de um crânio. O vampiro sorriu quase melancolicamente, e a substância branca e macia de seu rosto se moveu como as linhas infinitamente flexíveis, mas mínimas de um desenho animado. Compreende? Perguntou suavemente. O rapaz estremeceu, levantando a mão como se quisesse se proteger de uma luz poderosa. Seus olhos passearam lentamente pelo paletó preto de bom corte que tinha somente vislumbrado no bar. As longas dobras da capa, o lenço de seda negra amarrado no pescoço e o brilho do colarinho branco, tão branco quanto a carne do vampiro. Fitou espantado seu cabelo cheio e negro, as ondas cuidadosamente penteadas para encobrir a ponta das orelhas, os cachos que mal tocavam a borda do colarinho branco. Eu fiquei me imaginando tendo que entrevistar um vampiro, confesso. Eu sei que tem uma versão pro cinema, que tem até o Brad Pitt, o Tom Cruise e vários atores famosos. Eu ainda não assisti. Eu gostei muito de como a Anne Rice constrói os personagens, como a história deles está profundamente ligada ao que eles são. Eu gostei muito da personagem da Cláudia, eu gostei muito dos personagens. Algumas coisas nesse livro eu gostei muito, principalmente do começo, como eu falei, e dos personagens, eles são envolventes. Ai, se não fosse a trama, eu diria que é um livro perfeito. Mas é um livro diferente, porque não é um livro exatamente sobre ação. Ele tem uma parte de ação, mas é um livro sobre essa questão da filosofia do vampiro. Talvez por ser um livro introdutório, a Anne Rice tenha tido essa necessidade de falar um pouco como é que é esse mundo vampiresco, mesmo sem dar grandes respostas, falar dessa grande dúvida dos vampiros, de que nós humanos também temos, né? E respondemos de várias formas, com religião, com ciência, de quem somos, para onde vamos, de onde viemos, né? Os vampiros também têm essas dúvidas, pelo menos alguns deles, e há uma descrição muito interessante que ela faz da época também, e eu achei ela uma ótima escritora. A trama mesmo que não se encaixou com o que eu esperava, e eu li assim, querendo que o livro acabasse, sabe? Mas, como eu falei, vou ler os outros livros das crônicas vampirescas. E eu sei que saiu um 4º livro também sobre o Lestat, acho que ano passado, ano retrasado. É isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, de ajudar a compartilhar, também se puder comentar e se inscrever no canal. Eu agradeço, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.